Eu vou dar um texto até mais prolongadozinho. Porque eu tenho apenas 28 anos de idade. Se Deus e algum permitir, daqui a alguns dias eu completo apenas 11 anos de iniciado. A Adriana, ela tem idade de ser minha mãe biológica. E aqui em casa, eu tenho outras pessoas também que têm essa idade de vida. E eu acho que assim como a gente tem que respeitar a idade na vida religiosa, a gente também tem que respeitar a idade na vida pessoal. É muito importante. Eu tenho Dora, que é uma senhora de idade, eu tenho Adriana, eu tenho Aninha. Todas elas eu me refiro como senhora, apesar de serem minhas filhas. Isso não vai me diminuir, não vai me fazer menos do que elas. É uma tradição pessoal minha, isso vem da minha família pessoal. Durante o recolhimento dela, ela conheceu a minha mãe biológica. Minha mãe biológica esteve aqui para nos visitar, sinal se deram muito bem, conversaram bastante. É uma coisa que é muito difícil minha mãe biológica vir aqui, mas veio. Conversaram bastante. E assim, ela conheceu a personalidade da minha mãe. Eu acho que se minha mãe fosse candomblé, com certeza seria de Ansan. É uma personalidade forte. E eu disse a ela, eu disse, ao começar o respeito é por aí. Porque se minha mãe veio, chamou uma pessoa mais velha do que eu, de você, minha mãe é deficiente. A mulher está como na minha cabeça. Pá, foi isso que eu lhe ensinei. Então a gente tem que ter um respeito pessoal. Eu lhe considero a senhora como uma verdadeira guerreira. E ver a senhora conversando com a minha mãe biológica me bateu assim uma emoção, uma nostalgia muito grande. E eu vou explicar a vocês por quê, como eu disse anteriormente. Minha mãe, ela é deficiente. Minha mãe, ela sofreu um aneurisma cerebral há 14 anos atrás. E ela ficou paralítica do lado esquerdo. Foi um sofrimento muito grande. Eu tive que dar banho na minha mãe de cadeira de roda. Eu tive que fazer diversas coisas, acompanhar ela em fisioterapia quando eu ainda era muito pequeno. Recentemente, a Adriana passou por um processo muito dificultoso na vida dela. A Adriana, ela enfrentou um ICA. E a gente sabe o quanto é difícil isso na vida do ser humano. Quando eu soube da situação, eu fui pro jogo de búzios, porque o jogo de búzios não é o dono da verdade, mas é o porta-voz do orixá. E nele eu acredito. Eu fui lá pro jogo, eu disse, meu pai, meu velho, eu sou tão novo. O que é que eu posso fazer para ajudar nessa situação de Adriana? E o Ogum disse no jogo, você vai fazer isso e vai dar certo. Xumaré disse no jogo, eu confio em você. Liguei pro meu babalorixá em Salvador. Meu pai, tem uma filha minha que está se passando isso, isso e isso. O que é que eu posso fazer por ela? Você vai fazer isso, isso e isso semanalmente. E eu saí semanalmente para dar ebó em Adriana. Semanalmente eu ia lá, eu dava ebó, ia lá e dava ebó. E quando eu vinha pro jogo, que às vezes eu chegava lá, via ela nunca chorou. Ela foi muito guerreira. Nunca chorou. Mas quando eu chegava lá, a gente conhece, a gente percebe quando o outro está sensibilizado. E às vezes eu via ela meio assim, eu chegava lá rindo, eu chegava lá perturbando com o pai de Dio, pra gente descontrair ela. Mas eu percebia, quando eu chegava em casa que ia pro jogo, algum dizia, segue firme, você vai conseguir. E recorria meu pai, recorria meu pai, recorria meu pai. Vai lá, faz tal e bom. Vai pra porta, não sei da onde, acorda tal hora e vai lá e faz. E eu fiz. Orixá é tão vivo na minha vida, Obaluayê, Ogum, Caboclo Rei da Laçada, é tão vivo na minha vida que reverteu o fato de Adriana. Até a própria médica olhou para ela e disse que não sabia como uma pessoa tinha se curado tão rápido de uma doença tão grave. Sabe o que é isso, minha gente? É orixá. O ano passado, eu tive muita provação contra o Santa Vivo na minha casa. Eu tive um filho acidentado no início da Assunção de Olubagé. Eu tive 2 filhos que se acidentaram de moto, os 2 juntos se acidentaram de moto. Uma saiu logo de risco e o outro ficou internado. Eu fazia muito ebó e tive que dividir minha cabeça, porque estava a Adriana ainda muito debilitada, estava meu filho hospitalizado. E eu
fazendo ebó. Digo, meu Deus, como é que eu vou segurar essa barra? Eu tava com 2 IAO recolhidas. 2 pessoas fora precisando da minha ajuda. Eu digo, como é que eu vou fazer isso? Mas eu fazendo as vezes do Abaluaê, quando eu ia pros pés dele, ele dizia, eu vou resolver a situação. E um Abaluaê recolhido para tomar o do IG. Aqui eu deixo a pessoa mais tempo um pouquinho, quando é o do IG. E aí quando eu fiz o orô do Abaluaê dele, eu ia fazer o orô. Arrumei tudo, fui pro jogo, Abaluaê disse, não quero comer agora. Gente, bicho preparado, tudo a ponto de bala, a casa estava toda preparada, eu já tinha tirado a ebó na casa, eu já tinha tirado a ebó em mim, eu já tinha preparado tudo. O santo disse, eu não quero comer. Fui pro jogo novamente. O Abaluaê disse, para dar comida ao Abaluaê da casa, quando o Abaluaê do IG comer, a pessoa sai do hospital. Gente, quando eu cortei o primeiro frango para o Abaluaê, o celular tocou e disse, seu filho pegou alta. E a Adriana estava aqui presente na hora, né? A Assunção Abaluaê, ela aqui firme. Na hora que a notícia chegou, eu não consegui escutar, eu continuei fazendo orô. E eu via todo mundo gritando e conversando entre si, eu dando bronca. Calma, concentra-se. Deixar que era a notícia do meu filho que tinha tomado alta. A mesma coisa o santo me disse com a Adriana, faz ebó. Eu tenho um caboclo, que a gente considera ele como um curandeiro. E meu pai caboclo disse, continua firme, faz lá o ebó. E deu tudo certo. Eu ia recolher a Adriana primeiro para passar apenas 14 dias. Eu disse, eu vou botar ela 14 dias, porque uma senhora de idade, eu não vou fazer ela passar por tanta coisa. Depois o santo chegou em mim, uma coisa, eu não cheguei nem pro jogo dessa vez. O santo me futucou e disse, deixa os 21. E foi um recolhimento hiper tranquilo. A Adriana teve Mojuba, a Adriana teve a Macia, a Adriana teve a Pauló, a Adriana teve tudo que tinha que ter. E tudo meu pai Oxumaré estava firme em Adriana. Tudo que tinha para acontecer, aconteceu. Então eu estou aqui muito feliz pela senhora. Eu tenho orgulho da sua jornada. Eu tenho orgulho da sua caminhada. Eu sou um menino novo, estou tornando a senhora Ialorixá, mas a senhora sempre vai ter um respeito na minha frente, porque antes de eu vir para esse mundo, a senhora já existia. Então senhora vai ser sempre senhora, né? O santo da frente ensina de trás. Seja sempre uma boa filha, porque assim a senhora é uma boa mãe. Sempre que precisar de mim, conta comigo. Pai de santo, ela fala assim, tá em Salvador, tá na Aracaju, tá em Simão Dias, tá por onde? Eu estou precisando falar com o senhor. Alguém vai num grupo e diz, alguém consegue falar com esse pai de santo? Porque eu estou urgente. E eu vou lá responder o que foi, mulher. Diz aí o que foi. Não vai ficar pegando fogo, não diz. Eu gosto muito dessa diversão. O recolhimento da senhora foi maravilhoso. Cadê Antônio? Não, Antônio? O Antônio está lá dentro, né? E eu? O recolhimento da senhora foi maravilhoso. Estou falando dela já. Foi maravilhoso. Aqui a gente gosta de entrar nessa brincadeira, nessa conexão. Pelo Candomblé a gente tem seriedade, mas a gente tem que ter nossos momentos de risos, né? A gente tem que ter essa descontração, a gente tem que ter. Hoje a Adriana vai pro quarto, vai se sentar, vai descansar essa cabeça. Acho pai de santo, já tô tranquilo, meu Deus, deixa eu dirigir, deixa eu ir pra porra, estou muito feliz. Eu vou cantar agora Ibaxé para a senhora. Eu não cantei Ibaxé para Lucas, porque aqui em casa só canto Ibaxé para quem é pai ou mãe de santo. Então agora eu vou cantar Ibaxé. Chegou a hora de papai entregar a papai o cargo, porque é assim, gente. Todo mundo sabe que eu fui iniciado no Ilê Axé e Adeu Rei. Todo mundo sabe que eu tomei a obrigação no Ilê Axé e aquele Bajus. Há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu venho me cuidando no Ilê Axé o Miorô. Lá em Salvador, né, na verdade, ele vem aqui tomar os cuidados e assim, quando eu procurei ele, eu já tinha uma caminhada de santo, então eu não posso mudar minhas coisas de um dia para a noite. Certas coisas, apesar de eu ter acrescentado, eu gosto de não perder a essência. E Mutalambô virou para dar o decado e Cariodô, Cariodô virou para dar o decado e Oiadeu Rei virou para dar o meu adecado. Então a Lacorô DG tem que virar para dar o decado. Iba, Iba,